Olá pessoal, muito bem, vamos falar então sobre esse segredinho de periodontista, que é a utilização deste pincel para controle do biofilme dental em áreas de difícil acesso, como bolsas profundas, concavidades, pré-furcas, furcas, retrações gengivais e em implantes nas mucosites e perimplantites. Eu aprendi a utilizar este pincel com o professor Césio de Pádua Lima há 25 anos, quando eu cursava a especialização de periodontia e utilizo frequentemente em meus pacientes com resultados muito bons, com muito sucesso. É o segredinho que resolve muitas situações difíceis. O pincel que utilizo é o Tigre 815-4. Com o alicate de ortodontia destes chatos, eu posso alterar a angulação do pincel para facilitar o acesso nas diversas regiões dentro da boca. E com uma tesoura, eu vou modificar o formato do pincel, que possui cerda natural de origem vegetal, em um formato chato, modificando para um formato mais pontiagudo, facilitando a sua penetração em locais mais estreitos. Notem que o tamanho das cerdas permite atingir profundidades de bolsa de até 8 milímetros. Uma das principais utilizações é em bolsas profundas, maiores ou iguais a 5 milímetros. Após a raspagem subgengival, instruímos o paciente a embeber o pincel em clorexidina 0,12% e esfregar o pincel na superfície radicular por pelo menos uma vez ao dia. Ao longo de poucas semanas, em muitos casos, o paciente começa a perceber que o pincel não penetra mais tanto debaixo da gengiva. Isso se deve ao fechamento da bolsa periodontal através de um epitélio juncional longo, além de clinicamente notarmos a ausência de sangramento à sondagem. Já as concavidades, pré-furcas e furcas são um desafio à parte dentro do tratamento periodontal. O controle do biofilme é um verdadeiro desafio nestas regiões e estas concavidades promovem um nicho para maior acúmulo de placa e maior dificuldade de acesso para a higiene. Perceba como o fio dental passa por sobre a superfície da concavidade sem conseguir atuar de forma adequada mecanicamente nesta área. Alguns colegas podem preferir a utilização de escovas interdentais, porém normalmente elas atuam apenas na superfície supragengival, não atingindo áreas mais profundas. Neste contexto, o pincel pode se tornar um auxiliar excelente, evitando-se, inclusive, cirurgias ressectivas nestas regiões, mesmo que se perpetue uma bolsa periodontal mais profunda. Porém, com a correta utilização do pincel, esta bolsa se mantém inativa e sem processo inflamatório. Notem nesta imagem da concavidade na região mesial de um primeiro premolar superior como o tecido se mantém saudável e a concavidade isenta de biofilme. Muitos pacientes também demonstram dificuldade no controle do biofilme em regiões com retração gengival. A dificuldade de acesso e alguma sensibilidade dolorosa podem promover o acúmulo do biofilme, instalação do processo inflamatório e até mesmo a progressão da retração gengival. Além disso, previamente a um procedimento cirúrgico de recobrimento radicular, necessitamos que estas áreas estejam saudáveis para a correta manipulação dos tecidos moles. Assim, o pincel se torna uma ferramenta muito interessante nestas situações, pois o acesso em áreas estreitas é muito mais simples e eficaz. Por fim, mas não menos importante, as áreas onde temos implantes dentários instalados. Dependendo da morfologia das perdas teciduais e da anatomia das próteses, a dificuldade de higiene pode levar ao aparecimento de mucosites periimplantares e mesmo perimplantites. Devido à impossibilidade de utilização de curetas ou pontas ultrassônicas metálicas nas regiões de pilares protéticos, o pincel se torna muitas vezes o instrumento mais importante no controle do biofilme do complexo periimplantar, permitindo, portanto, a manutenção da saúde dos tecidos moles e dificultando o surgimento da periimplantite.